Olá, sejam bem-vindos à 4ª Conferência Nacional de Desenho Instrucional. Meu nome é Felipe Bressani e é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre Design Thinking e treinamento. O título da minha palestra é Design Thinking para Treinamento, Inovação, Criatividade e Solução. E aqui eu vou apresentar para vocês uma introdução de como funciona o Design Thinking e como ele pode ser uma ferramenta muito útil para você criar soluções transformadoras para treinamento. Como usando essa ferramenta, usando a estrutura do Design Thinking, você pode criar soluções eficientes para o seu treinamento e para a sua equipe. Durante toda a minha palestra eu vou falar um pouco sobre o que é o Design Thinking, como que ele funciona, por que ele pode ser útil, quais são os benefícios que ele traz para as pessoas, principalmente para quem é da área de treinamento, para quem é da área de educação, quais são os benefícios que ele traz como uma ferramenta, como uma solução. As etapas do Design Thinking, o Design Thinking é composto por algumas etapas que você tem que passar por elas para você chegar ao resultado esperado. Então aqui eu vou detalhar um pouco sobre quais são essas etapas e também pensar como que você pode usar o Design Thinking, também propor algumas ideias de como que ele funciona e no final algumas dicas e alguns direcionamentos para quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto. Vou dar algumas dicas no final da palestra. O primeiro ponto que eu acho importante esclarecer é que o Design Thinking não é para designer gráficos, ele é para qualquer um. Então, quando a gente fala em design, muitas vezes a gente pensa naquelas pessoas que são super criativas, aquelas pessoas que utilizam-se de ferramentas visuais para poder se expressar. E o Design Thinking, na verdade, apenas utiliza o método dessas pessoas, a estrutura dessa mentalidade visual para qualquer um. Então, seja lá quem você for, aonde você trabalhar, qual é o tipo de área que você está, pode ser para qualquer tipo de treinamento. Então, o Design Thinking é uma ferramenta que engloba tudo e que utiliza-se do método visual, do método criativo dos designers para propor soluções para problemas. Então, nada mais é do que uma ferramenta é uma metodologia pensada em pessoas, pensada nos seus usuários, nos seus consumidores e como que a gente pode, por meio de soluções criativas e inovadoras, trazer soluções para essas pessoas, para os seus usuários finais e para os seus consumidores. Então acho que aqui é um importante começo, para dizer que o Design Thinking é para qualquer um. Então seja lá de qual área você for, o Design Thinking pode ser bastante útil para você. E acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é o que é o Design Thinking. E quando a gente começa a falar sobre ele, essa frase aqui acho que resume bem, que é uma metodologia e uma estrutura que soluciona problemas. Então, utilizando-se do Design Thinking, você identifica um problema e rapidamente você cria uma solução para responder a este problema. Para quem é da área de treinamento, eu acho que pode ficar bastante claro que muitas vezes pode ser difícil de fazer uma análise do que as pessoas elas precisam para um treinamento, como que a gente pode entregar um treinamento que seja eficiente, que seja útil para as pessoas que estão recebendo isso. E quando você passa pelo processo de Design Thinking, que você identifica de fato problemas que as pessoas têm e propõe soluções úteis para ela. Então, é uma ferramenta que é bastante baseada em pessoas, então, ou seja, é uma análise muito precisa do que as pessoas precisam e em seguida também é uma ferramenta que propõe imediatamente uma solução para elas de maneira bastante criativa e bastante inovadora. Então, os primeiros pontos que a gente tem que esclarecer quais são o que é o Design Thinking, que nada mais é do que uma estrutura, um método, um passo a passo que você segue de identificação de problema até a resolução dele. Bom, a gente viu que o Design Thinking é essa estrutura, esse método para você criar soluções inovadoras. E aqui um pouco dos benefícios que essa estrutura, essa mentalidade traz para a área como um todo e para você também como um profissional. E são muitos benefícios que o Design Thinking traz para as pessoas. Acho que essa lista seria uma lista enorme. E aqui acho que são alguns principais dele que são meio que senso comum para quem estuda esse tema. Então, quando você fala em Design Thinking, você automaticamente fala também em pensamento crítico, em resolução de problemas, em criatividade, em cultura de prototipação, direcionamento do que fazer, colaboração e muito mais. Então, quando você pensa, quando você adota o Design Thinking como uma cultura na sua empresa, na sua área, quando você começa a entender quais são os benefícios dele, esse conjunto de habilidades ela vai ficando cada vez mais clara. Então, você acaba sendo mais crítico com relação ao que você faz, ao que tipo de treinamento que você está aplicando. Então, você também acaba sendo mais fácil direcionar a sua área para a resolução de problemas. Então, você acaba fazendo treinamentos mais relevantes, que são de fato
trazem de fato impacto para as pessoas. Então ele também é muito associado à criatividade, então sempre se você tem aquela mentalidade de brainstorming, de pessoas que trazem bastante ideias para as soluções dos problemas, então você acaba tendo que trazer soluções criativas. Cultura de prototipação, então aquela coisa de você sempre testa, conserta, aplica de novo, testa, conserta, aplica de novo, essa cultura de prototipação, de fazer, de ter um resultado muito rápido e ajustes também nesse resultado muito rápido. Fica muito claro quando você aplica o Design Thinking o que você tem que fazer, quando você segue as etapas, você segue os processos, fica muito óbvio o que você tem que fazer em seguida e como que você tem que corrigir esses problemas. Então, para quem é de uma área de treinamento que muitas vezes pode ser difícil pensar que tipo de treinamento que a sua equipe precisa e que os seus colaboradores precisam, quando você aplica essa metodologia fica muito fácil de saber o que você precisa fazer a seguir. E também uma cultura de colaboração, né? As pessoas da área, as pessoas que estão lidando com ela acabam tendo se integrando, acabam tendo que se entender e se corresponder e trabalhar juntos e trazer soluções juntos. Então existe bastante esse espírito de colaboração. Mas vimos até aqui o que é o Design Thinking, que é essa metodologia, esse conceito de resolução de problemas e de ter uma estrutura pensada em pessoas, e também quais são os benefícios que ela traz, como as habilidades que você tem como área e como profissional. Mas aqui de fato já vamos entrar como que funciona o Design Thinking. O Design Thinking são essas 5 etapas que você passa para você poder chegar na resolução que você quer. Embora, se você quiser pesquisar mais sobre o assunto, se você quiser se informar, dependendo de onde você for procurar, essas etapas podem ser um pouco diferentes dessas que estão aqui. Embora, na maioria dos casos, está como está aqui, mas outros lugares acabam colocando essas etapas de um jeito diferente, embora conceitualmente as ideias são as mesmas. Vamos começar falando sobre empatia, que é talvez uma das etapas mais interessantes do Design Thinking, que é a primeira delas. A empatia nada mais é do que um entendimento profundo sobre as necessidades das pessoas. No caso dos seus consumidores, dos seus usuários e das pessoas que vão receber o treinamento que você vai aplicar. Então, a empatia vai fazer com que você tenha um olhar crítico, um olhar mais apurado do que essas pessoas precisam e quais são as soluções de treinamento eficientes para elas. Então, é você ter um entendimento real do que essas pessoas precisam. É a hora de você sair dos seus sapatos e entrar no sapato dessas pessoas para ter a visão delas, a visão de mundo que elas têm, para assim você entender o que elas de fato precisam, entender qual é a solução melhor para elas como profissionais. Então é hora de você exercitar o olhar do outro aqui no processo de empatia. E para ilustrar o que é exatamente empatia, eu trouxe aqui um exemplo que eu acho bastante interessante, que é essa reportagem, que você vê, o Burger King leva a CEO e mais 600 funcionários da sede para trabalhar em seus restaurantes. Então, é um experimento bastante interessante, que não necessariamente está ligado ao Design Thinking, mas é um exemplo bastante claro e bastante interessante do que é a empatia, né? Então, você vê que esse CEO e esses funcionários saíram da realidade dos seus escritórios, foram até a realidade, né, dos restaurantes que eles trabalham ali de fato, onde o trabalho final é executado, e para entender como que funciona ali, como que os funcionários ali dos restaurantes trabalham, quais são as dificuldades que eles têm no seu dia a dia, para em seguida eles, provavelmente como gestores, propor soluções e propor melhorias para aquele processo. Então aqui eu acho que é um exemplo bastante claro do que é sair da sua realidade e para a realidade do outro, para entender como funciona aquele mundo, né? Então eles de fato colocaram a mão na massa e de fato viram como funciona o mundo da realidade ali nos restaurantes, que é um clássico exemplo, um exemplo bastante interessante do que é a empatia, né? Então esse é um exemplo de como que você pode exercitar a sua empatia para você pensar ali como funciona aquele mundo, mas também podem fazer de outras maneiras, como esses exemplos que eu coloquei aqui, entrevistas, né? Você pode chamar uma pessoa que vai receber o treinamento que você vai criar e fazer uma entrevista com ela, fazer perguntas, entender as respostas, para assim colher bastante informações sobre você, da realidade dela, para você criar realmente uma solução interessante para ela, fazer observações, experimentações, né? Então olhar
ter um olhar crítico sobre aquele mundo para você, dentro do mundo de treinamento, dentro do mundo educativo corporativo, propor o melhor possível. Então, aqui esse processo de empatia é bastante importante. E aqui eu também trouxe para vocês uma dica, que é uma palestra no TED Talks, que é bastante interessante, que é o grande segredo do design é abrir os olhos, né? Que para esse palestrante, como ele fala, como a observação e você ter o olhar crítico é importante para você criar um produto, para você criar uma solução, e aqui no nosso caso, uma solução de treinamento. Então, ter essa observação, ter esse momento de empatia com o outro é bastante importante, e aqui nessa palestra, ela é bastante interessante, vale a pena vocês darem uma olhada para quem quiser conhecer mais sobre o processo de empatia. E no final das contas, passar por essa etapa de empatia, ela nada mais vai fazer do que te dar insights e insumos, que são informações relevantes das pessoas que vão receber o seu treinamento, das pessoas que são o seu usuário final ou possivelmente seus consumidores, para te dar informações para você criar propostas de treinamentos mais relevantes. Porque às vezes a gente pode propor um treinamento bastante genérico que talvez não seja tão útil como como melhorar os processos, como você lidar melhor com o ambiente de trabalho, mas talvez esses treinamentos não sejam exatamente o que as pessoas estão precisando. Só passando por uma etapa de empatia que você realmente sai do seu ambiente, chega no ambiente do outro e entende o que eles de fato precisam. Então, são insights e insumos de informações relevantes para você como área de treinamento ou para você como criador de conteúdo. Então, é isso que o processo de empatia vai fazer por você. E aí eu trouxe um outro exemplo aqui que, na minha opinião, ele também é bastante interessante, bastante útil, que ilustra muito bem o processo de empatia, que não tem a ver com treinamento, mas eu acho que ainda assim vale a pena comentar aqui. Há um tempo atrás já foi publicado um livro, uma escritora de livros na Inglaterra escreveu um livro e ela mandou o original desse livro para diversas editoras na Inglaterra para esse livro ser publicado, né? Então, todas as editoras com que ela mandava o livro rejeitavam e não se interessavam pelo livro, não queriam publicá-lo. E aí ela mandou também para uma editora pequena, uma editora que não tinha grande expressão no mercado editorial naquele momento, mas ainda assim ela achou interessante mandar o livro para ela. E o editor-chefe dessa editora pegou esse original, leu também o original e também, assim como as outras editoras, não tinham se interessado. Embora ele, como editor, ele percebeu que o livro era para o público infanto-juvenil, e ele levou o livro para casa até porque ele tinha uma filha que era jovem e que era da faixa etária que o livro lidava. E ele pegou o original, mesmo ele não tendo se interessado muito, ele deu para a filha, para ela ler o livro, para ela dar as impressões dela sobre esse livro. E o que foi interessante é que essa filha dele achou o livro fantástico, ela adorou o livro, ela achou o livro incrível, ela queria ler mais, ela queria continuar naquela história, naquele mundo. E aí o pai até ficou surpreso, porque ele não tinha achado o livro nada demais, mas, no entanto, a filha dele, que era o público-alvo daquele livro, tinha se interessado muito. E ele decidiu publicar uma pequena tiragem desse livro, poucas cópias. Quando ele publicou, o livro foi um sucesso estrondoso, foi um grande sucesso editorial, que acabou sendo o livro do Harry Potter. Então, que foi provavelmente um dos maiores sucessos editoriais e de entretenimento dos últimos tempos. O que é interessante desse exemplo é que mostra como a filha dele, que é um exemplo de empatia muito engraçado, muito clássico, que a filha dele, que era o usuário final, que era o consumidor daquele tipo de livro, que leu e que achou interessante. E ele, como editor, que talvez tivesse olhado apenas sobre o olhar de negócio, e também as outras editoras não tinham visto esse potencial, mas que a filha dele ali, como uma leitora jovem e uma leitora daquele tipo de conteúdo, se interessou e achou que realmente valia a pena. Então, um exemplo aqui muito interessante de empatia, que mostra como esse editor com a sua filha, como consultar o usuário final, como consultar o seu consumidor é muito importante para você ter sucesso no seu negócio. Para finalizar aqui essa etapa de empatia, eu vou criar um exemplo, que eu vou utilizar esse exemplo ao longo das outras etapas, apenas para ficar claro exatamente como essa ferramenta do Design Thinking pode ser útil para treinamento. Então eu vou pegar, por exemplo, um lugar de café, um bar de café como esse aqui, como existem muitos por aí,
E vamos supor que através do processo de empatia, através do processo de observação e de entrevista e de visitas, a gente identifique que, por exemplo, que novos funcionários têm dificuldade de memorizar as receitas das bebidas. Vamos supor que a gente identificou essa necessidade, né? A gente percebeu por meio dessas observações que os novos funcionários têm dificuldades de gravar e eles de alguma forma têm dificuldade de trabalhar com as bebidas num processo inicial de quem está começando. Então, aí a partir de ter identificado isso, a gente vai trabalhar com essa dificuldade, com essa necessidade nas próximas etapas. A segunda etapa do processo de Design Thinking é essa, é a definição. Então, a partir das nossas observações e para nossas análises, nós definimos, a gente vai discutir quais são os problemas a partir de todo aquele processo, depois todo aquele processo de empatia e vai definir qual é o problema e qual é a situação que a gente quer resolver. Então, a gente vai, depois de todas aquelas observações, a gente vai chegar juntos a uma conclusão de qual é o problema. A gente vai definir qual é o problema hoje que a gente tem e trabalhar em cima desse problema. Durante essa etapa, ainda não é a solução, é qual é o problema que você identificou. Porque, é claro, quando você tem uma área com diversas pessoas, cada pessoa pode ter uma impressão a respeito do que viu e através do que conversou com as pessoas. Cada pessoa vai ter uma definição, um ponto de vista. A partir de conversas e entendimentos conjuntos, identifica-se um problema, identifica qual é o problema que as pessoas estão tendo que lidar e a partir disso a gente vai trabalhar em cima desse problema. Então ainda não é a solução, é apenas o problema que a gente identificou. E aí, como a gente falou, no caso, por exemplo, desse bar de café, são muitas bebidas e todos chegamos à conclusão de que é difícil para novos funcionários ter que memorizar todas as receitas, todas as particularidades de cada bebida. Então, a partir desse momento, nós definimos que o problema é esse. Identificamos juntos, a partir do processo de empatia, e aqui definimos que esse é o problema. Então, para cada processo de Design Thinking, para qualquer área, para qualquer tipo de treinamento que você for fazer, é importante nessa etapa definir, tangibilizar qual é exatamente o problema que você quer resolver. Depois de definido qual é exatamente o problema, a gente vai para a etapa de idealização, que é a terceira etapa. Aqui é a hora de propor as soluções para os problemas que foram identificados. Aqui, de fato, a gente vai começar a pensar e exercitar como que a gente vai resolver esse problema. A partir de... E aí aqui a melhor ferramenta para você criar soluções para esse problema é através de um processo de brainstorm, onde você junta as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Pode ser também pessoas que vão ser impactadas por ele no final, como por exemplo uma pessoa que vai receber esse treinamento também participar do brainstorm, para ele também trazer informações que são relevantes. E também toda a equipe criativa e equipe gestora para poder fazer com que esse brainstorm traga soluções. E aí sempre quando a gente procura sobre Design Thinking, sobre essa metodologia, a gente sempre olha essas imagens, né, de pessoas escrevendo coisas em post-its, e é exatamente nessa etapa que isso entra. Então é hora de você escrever as suas ideias, escrever... articular todo um pensamento para você atacar o seu problema. Agora vamos para a quarta etapa do Design Thinking, que é a etapa de prototipação. Então você fez o processo ali de empatia, conversou com as pessoas, analisou, definiu qual é o problema, idealizou a solução para esse problema. Agora você vai de fato criar um protótipo para resolver este problema. E esse protótipo não é uma versão final, é apenas uma versão inicial, um protótipo, uma versão primitiva e rudimentar para resolver o problema que você precisa. No caso de uma área de treinamento, é claro que ainda é uma primeira versão. É ainda uma versão de teste para você entregar, para você começar a testar ali para ver se a solução de treinamento que você propôs resolve o problema que você identificou. A ideia aqui é de transformar em realidade a sua resolução idealizada. Então, onde você começa a passar pela fase de testes, para você também já começar a colher os primeiros feedbacks e novos insights a respeito da solução que você criou.
É claro que essa primeira versão ela ainda é muito suscetível a erros, a melhorias, então a ideia aqui é você já começar a testar a sua solução. Então é uma etapa bastante importante para você já chegar num resultado muito rápido. Então, quando você cria essa cultura de prototipação, essa cultura de testes e respostas rápidas, você percebe que você cria você identifica o problema, você já cria uma solução de uma maneira muito rápida. Você não demora para você começar a resolver os problemas. Quando você começa a pensar nessa prototipação, você quer dizer que você está respondendo ao problema de maneira muito rápida. No caso de uma área de treinamento, significa que você já está propondo uma solução em treinamento rápida para o problema que você identificou. Então, o protótipo, pensando nessa, testar como essa solução resolve o problema, criando um protótipo simples, você já consegue chegar num resultado interessante que já consegue identificar se ele vai resolver ou não o seu problema. No caso aqui da nossa cafeteria, se a gente for criar, por exemplo, guias de consulta, vídeos, criando versões rudimentares e simples, e pondo para testar, você já consegue perceber se os seus novos colaboradores estão passando por dificuldades ou não e se essas dificuldades estão sendo resolvidas pelo seu protótipo. Então é onde você consegue identificar de maneira ainda simples, mas já com bastante clareza que a sua solução é a ideal e a solução que você precisa. Chegamos aqui à última etapa do Design Thinking, que é a etapa de teste, que é onde você vai pegar o seu protótipo e colocar ele na realidade. É onde de fato você vai pôr a mão na massa e você vai testar se essa sua solução vai resolver o seu problema. Então é onde você começa a ver se o que é funcional e o que não é. Se aquela solução que você criou, por mais primitiva que ela seja, se ela já está começando a resolver o problema que você identificou ou não. E é claro que aqui é sempre uma repetição, então você vai testa, melhora e aplica essa melhoria. Testa, melhora e aplica a melhoria. Testa, melhora, aplica a melhoria. Então aqui é uma repetição até você chegar no seu produto final, que é onde de fato essa solução vai perdurar e vai ser aplicada no seu negócio, no seu treinamento. Então aqui é um processo bastante claro de tentativa e erro para você colocar em prática o seu protótipo e colocar em prática a sua solução. Então é a última etapa onde você vai ver que todos os seus processos do Design Thinking se realiza ali e você quer dizer que você propôs a solução final, a solução ideal para o problema que você identificou lá no começo. Então essa última etapa ela é bastante importante para você começar a direcionar ali para a solução definitiva para o problema que você identificou. Um ponto que eu acho que é muito importante comentar, que é o seguinte, tudo que eu comentei até aqui foi pensado para ser articulado se você for uma área de gestão de treinamento. Então, se você, desde um analista até um gerente, você pode usar os conceitos do Design Thinking para melhorar os seus processos, para melhorar a sua análise e levantamento de necessidades. Embora uma outra opção que é muito interessante a gente pensar é que é utilizar as etapas do Design Thinking dentro de um treinamento, enquanto ele é executado. Então, se você pegar, por exemplo, um treinamento presencial, onde você junta ali um grupo de pessoas e você divide essas pessoas em grupos, você pode elaborar um desafio e elas utilizarem o processo de Design Thinking para resolver esse desafio dentro do treinamento. Então, além de eles exercitarem diversas habilidades como pensamento crítico, criatividade, execução de problemas, o seu treinamento vai ficar muito mais rico, muito mais interessante se você utilizar o Design Thinking dentro do treinamento. Então essa é uma opção também bastante interessante e que se assemelha muito com o tipo de treinamento que é o tipo de análise de casos, estudo de casos, né? Treinamento baseado em projetos, e também o Design Thinking dentro do treinamento funciona de maneira parecida. Então você pode, por exemplo, passar para as pessoas um problema e elas utilizarem o processo de Design Thinking para resolver esse problema. Passando em grupo por esse processo, elas vão começar a articular ideias e pensamentos que vão fazer com que elas cresçam bastante, colaborem juntos e tenham um olhar crítico, mesmo dentro de um ambiente de aprendizado que é um treinamento. Então, o mais interessante do Design Thinking é que é isso, ele é uma ferramenta que você pode usar em qualquer contexto, desde o contexto de gerencial, onde você pode de fato usar como uma ferramenta para você propor soluções de negócio e soluções
de proposta de treinamento, mas também dentro do treinamento como um exercício para as pessoas fortalecerem as habilidades dela e também fortalecerem as competências que elas precisam para executar o trabalho dela, utilizando o Design Thinking dentro do treinamento. Então é uma proposta bastante interessante que você precisa cogitar, que eu acho que é sempre interessante você pensar e cogitar na hora de você elaborar ali o seu treinamento. E também, para fechar aqui toda essa discussão sobre Design Thinking é um processo super complexo, porém é muito fácil encontrar material sobre ele, tanto na internet quanto em livros. Você encontra muito material sobre Design Thinking, então é fácil encontrar sobre esse assunto. Mas eu vou deixar aqui para vocês 4 indicações de livros que para mim foram muito úteis e que tenho certeza que vão ser úteis para vocês também. O primeiro é esse, A Jornada do Design Thinking, é um livro bastante interessante, é um livro bem visual, que mostra todas as etapas do Design Thinking. Esse livro acaba sendo mais voltado para negócios, mas para quem for da área de treinamento e para a área de educação, ele também pode ser bastante útil, então é um livro que eu realmente recomendo, porque ele é muito fácil de ler, ele é muito bacana, ele é muito interessante, você entende sobre o Design Thinking com ele de uma maneira muito fácil. O segundo também, esse livro ele é bastante importante, é um livro em inglês, mas ele é considerado um dos livros mais importantes de Design Thinking, é escrito por esse autor Tim Brown, que é dono de uma empresa de design lá nos Estados Unidos, e ele é considerado um dos precursores do Design Thinking. Então aqui nesse livro ele discorre sobre todas as etapas do Design Thinking também. É um livro bastante importante do ponto de vista tanto histórico, porque a partir dele que foi se consolidando o uso do Design Thinking, principalmente para negócios, mas ele é interessante para quem é de qualquer área. Então é um livro bastante importante que, sem dúvida, vale a pena, se você quiser aprofundar seus conhecimentos em Design Thinking, esse livro ele é bastante importante. Esse outro livro aqui que eu vou mostrar, que é o Game Storming, é um livro mais lúdico e que ele se encaixa bastante nas etapas de empatia e de brainstorming. Então ele propõe jogos bastante visuais para você, que são mecânicas com regras próprias para você estimular a sua criatividade, estimular ali a resolução de problemas e a identificação desses problemas. Então, para essas etapas, tanto para a etapa de empatia quanto para a etapa de brainstorm, aqui você encontra diversas dicas bastante valiosas que, sem dúvida, algumas delas podem ser bastante úteis para vocês. Quando eu li, algumas delas não me ajudavam, mas muitas delas eram bastante interessantes. Então é um livro bem legal, ele é um livro muito fácil de ler também, que sem dúvida pode ser bastante interessante. E por último o Sprint, que não é exatamente também sobre Design Thinking, mas que usa uma metodologia aqui do Google. Então ele é escrito por pessoas que trabalham no Google, e essas pessoas lidam com startups que estão começando seu negócio, e o objetivo deles é impulsionar o negócio dessas startups. E para isso eles criaram uma metodologia própria chamada Sprint, que é muito parecida com a metodologia de Design Thinking. Elas têm ali as suas similaridades, muitos dos conceitos das duas metodologias se conversam, e a metodologia Sprint do Google também passa pelo processo de empatia, de resolução de problemas, pela prototipação e teste, e tudo isso num tempo muito curto. Então é uma metodologia bastante interessante também, que vale a pena vocês conhecerem. E é interessante que o exemplo que eu dei anteriormente sobre o livro do Harry Potter, eu peguei aqui desse livro, porque ele também lida com essa coisa da empatia, de entender o outro de uma maneira bastante interessante, e sem dúvida o Sprint é um livro bem legal. Embora não lide diretamente com Design Thinking, muitos dos conceitos sejam bastante parecidos. Esses são apenas alguns exemplos de livros, existem muitos outros por aí, para que, se você quiser aprofundar seus conhecimentos, sem dúvida vale a pena dar uma olhada. Chegamos ao final da palestra, foi um prazer falar com vocês sobre Design Thinking, sobre todas essas etapas e sobre como essa pode ser uma solução interessante para melhorar nossas habilidades de treinamento e para negócios em geral. Acho que é uma solução bastante interessante que vale a pena você conhecer. Meu intuito aqui foi só fazer uma apresentação sobre esse tema inicial. Acho que tem muito mais que você pode conhecer e principalmente praticar. Tem muito material com que você pode se aprofundar, mas acho que aqui a ideia foi só colocar os aspectos básicos dessa metodologia e desse conceito do Design Thinking. Foi um prazer falar com vocês. Para quem quiser conversar mais comigo sobre esse assunto, pode me procurar tanto no meu e-mail quanto nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Eu posto bastante coisa por lá, é só me procurar. Muito obrigado pessoal do Conad por essa oportunidade de falar aqui com vocês, e até a próxima.